Abílio Brunini, um dos que mais fazem badernas dentro do Congresso Nacional, mais uma vez, aos berros, isso aqui já vai passando para, de novo, a guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo Hamas. Abílio Brunini, aos berros, ele ofende palestinos e sai da audiência em meio a gritos de protesto. Vamos ver essa palhaçada, essa cena ridícula protagonizada por esse projeto de Majin Buu, que eu gosto de dizer. Vamos dar uma olhada o que foi que o Abílio Brunini fez, mais uma vez, a molecagem que ele protagonizou lá dentro do Congresso Nacional. Vocês estão defendendo o Hamas? É para isso que vocês vieram aqui? Para defender o Hamas? Todos os homossexuais que estão aqui na Gaza não ficavam. Morreria em Gaza. Morreria em Gaza. Vocês não. Vocês estão defendendo um governo assassino. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Pode gritar à vontade. Grita porque está aqui no Brasil. Vocês só gritam porque estão aqui no Brasil. Na faixa de Gaza, vocês não teriam condições de gritar. Palestina livre do Hamas. Palestina livre desse governo corrupto. Palestina livre dessa militância. Palestina livre desse povo que está sendo explorado na faixa de Gaza. Vocês exploram o povo de Gaza. Vocês exploram o povo sofrido. Vocês escravizam o povo em Gaza. Gaza tem que estar livre. Quais crimes de guerra Israel cometeu? Não, vou reformular a pergunta para a resposta ser mais simples. Quais dos crimes de guerra previstos em 30 dias Israel não cometeu? Então, gostaria de finalizar essa minha fala falando o óbvio. O óbvio também precisa ser dito, às vezes, infelizmente, e ainda mais no atual contexto que nós estamos. Estar aqui hoje falando sobre a condição do povo palestino, diferentemente do que já vem ocorrendo a todos que utilizam a sua voz em defesa de um povo que não pode se pronunciar e automaticamente são taxados de apoiadores do terrorismo, essa narrativa não se sustenta mais. A gente está falando de um povo oprimido, de um povo do qual, com restrições sobre os seus direitos básicos para sua reprodução, que, além da violência pelos bombardeios, está morrendo de fome há anos, não há 30 dias apenas, com restrições severas, e que também, a mim, me entristece muito, pela minha experiência de vida, por conviver e ter convivido com palestinos, em especial os refugiados, dos quais todos eles passaram por restrição alimentar, isso é, em algum momento passaram fome. O Walid, Ahmed podem confirmar o que eu estou dizendo. Nunca presenciei nenhum palestino do meu convívio sendo insensível aos que passam fome. Sempre, em qualquer parte do mundo que eu os tenha conhecido, sempre se disponibilizaram a prover alimentação. Então, realmente é muito triste presenciar que esse povo tem essa restrição de um direito tão elementar e básico quanto à alimentação. Primeiro que eu concordo, Alipe, que a gente está usando a palavra tudo bem como uma figura retórica, nesse momento que tem um genocídio, uma limpeza étnica, um extermínio de um povo sendo realizado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, e que a gente vê uma propaganda de guerra escandalosa da mídia ocidental. A mídia corporativa no Brasil está fazendo, né, Fátima, verdadeiros editoriais, não só pró-guerra, como desumanizando a vida de crianças, mulheres, homens trabalhadores a cada 10 minutos. Todo o tempo que nós tivemos aqui, infelizmente, no mínimo, 5 crianças palestinas foram assassinadas. E foram assassinadas pelo Estado de Israel. Porque é muito engraçado, quando eles estão dando a matéria, eles falam, no meio dos escombros, depois de um bombardeio. O bombardeio de quem? O fósforo branco, que nem apareceu na imprensa brasileira.
Ninguém falou dos crimes de guerra sendo cometidos. Aliás, não falaram dos 16 anos do campo de concentração da faixa de Gaza e do aumento das provocações e das violações nos governos da extrema-direita do Netanyahu. Então, eu acho que nós estamos naqueles momentos históricos que a história cobra. Cobra o silêncio, cobra a conivência, cobra a ausência de coragem daqueles que não se manifestaram de forma veemente contra a limpeza étnica e o extermínio que nós estamos vendo. E eu quero dizer a vocês que, primeiro, tem aqui toda a solidariedade. Vocês sabem do nosso compromisso, a nossa companheira Luciana Genro, que está sendo atacada lá, deputada estadual no Rio Grande do Sul, e que também, como vários de nós, desde o início, esteve na linha de frente denunciando essa guerra imperialista, aliás, esse massacre imperialista. Massacre. Porque guerra é quando tu tem 2 estados e exércitos, etc. Nós estamos falando do 5º maior exército do mundo, que, junto com os Estados Unidos, está fazendo essa limpeza étnica. Da nossa parte, eu queria só fazer um registro, primeiro do ato amanhã. Convidar nosso querido combativo João Daniel, que fez essa importantíssima audiência pública, e todos os deputados que por aqui passaram. Às 14h nós vamos fazer um ato contra o genocídio e pelo cessar-fogo. E é muito importante que esse parlamento, que infelizmente viu uma propaganda de guerra nos últimos dias, possa ter o contraponto. Assim como a questão da revogação dos acordos comerciais com o Estado de Israel, o Ali falou. Eu fiquei escandalizada com, no meio desse massacre, o parlamento brasileiro votar por quase unanimidade, porque nós do PSOL denunciamos esse massacre e votamos contra, mas, inclusive, numa votação simbólica, um acordo tão grave. Porque é um acordo que suja de sangue as mãos dos parlamentares que defendem, porque é endossar um massacre, e mais, é importar tecnologias que são usadas para exterminar e fazer uma limpeza étnica lá contra o povo brasileiro aqui. São 2 temas muito graves. Então, eu acho que, além desse, tem vários acordos, o do livre comércio, que foi trazido aqui também, né, Karima? E nós, além desses movimentos, né, políticos, porque o ato é importante para demonstrar e fazer esse contraponto no parlamento, eu acho que a gente precisa fazer algumas demonstrações públicas em relação ao governo. O que a gente está vendo agora com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que não foram repatriados é, obviamente, uma retaliação. Uma retaliação né, diante de uma posição que pediu o cessar-fogo, a pausa humanitária, e nem isso os Estados Unidos aceitou. Né? O presidente Lula falou, inclusive, em genocídio, está correto falar em genocídio, mas a gente tem que ser consequente com as palavras. Para ser consequente com as palavras, me parece que é fundamental, primeiro, claro, a busca dos repatriados e seus familiares, né, que é um drama de quem está naquele momento, mas mais do que isso, né? Tomar medidas efetivas como o governo da Bolívia, do Chile, já fizeram, de chamar os seus embaixadores para dizer que o governo brasileiro não compactua com o genocídio e a limpeza étnica televisionada nessa máquina de guerra, né, infelizmente, que nós estamos vendo todos os dias. Quero te parabenizar de novo, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos que estão aqui e dizer que nós seguimos firmes pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio e pela autodeterminação do povo palestino. Nós não vamos ficar em silêncio vendo um segundo Nakba acontecer com mulheres, homens, crianças sendo assassinados de forma sistemática pelo Estado de Israel. Ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que pesadelo em Gaza é, abre aspas, uma crise da humanidade, onde ninguém está seguro, revelando que morreram morreram mais jornalistas em 4 semanas do que em qualquer conflito nos últimos 30 anos. Atingir civis, hospitais, campos dos refugiados, mesquitas, igrejas e instalações da ONU. Não tem sagrado para Israel. Incluindo abrigos, e ninguém está seguro. Fecha aspas. Isso que falou Guterres ontem. Ainda acrescenta, só na Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA,
88 trabalhadores da ONU foram mortos em Gaza. É um tema que o mundo inteiro precisa debater, discutir e defender contra esse genocídio que acontece contra o povo palestino. Nossa solidariedade e nosso compromisso ao povo palestino, nosso compromisso de vida a este povo. Damos por encerrada a presente reunião. Uma boa tarde a todos e todas. 5.000 crianças mortas. Ele foi até um pouco mais longo do que eu achei que seria, mas é porque ele precisou mostrar para que estava servindo essa comissão aí, essa reunião entre os parlamentares, onde se mostra as visões, tanto da Palestina quanto de Israel, do que está acontecendo ali naquele Oriente Médio, naquela região, e que quem sofre sempre é a população. A gente já falou, por exemplo, das tentativas diplomáticas de o Brasil promover corredores humanitários por várias fronteiras ali de Israel, para que as pessoas presas ali em Gaza conseguissem sair, para que conseguisse entrar alimentos, água, para que conseguisse entrar medicamentos para salvar, visando simplesmente salvar a população, independente de grupo Hamas, independente do governo de Israel, independente. Porque Israel, que controla todo o suprimento de água e energia elétrica dentro da faixa de Gaza, cortaram, né? Como uma medida de ataque, né? Que eu não sei como é que um governo consegue prejudicar uma população inteira por conta de uma guerra que não diz respeito a todas as pessoas. Ou seja, matar crianças, idosos, mulheres, jovens, de fome, de sede, sem energia, ou seja, viver na época das trincheiras, é como viver numa trincheira da Primeira Guerra Mundial. É triste a gente saber que é assim que está acontecendo hoje, não é década de 1914, não. Não é na década de 14 do século 20, não. É agora século 21, 2023. Pessoas precisando enfrentar uma guerra dessa forma aí. Como que um governo consegue culpar uma população inteira pelas ações de um grupo? E vem sempre aquela discussão do porquê que o Brasil não considera o Hamas como terrorista, que o presidente precisou fazer um pronunciamento considerando os ataques, as medidas tomadas pelo Hamas, sim, como terroristas. Ele precisou fazer isso e fez, simplesmente como uma forma de tentar agradar os Estados Unidos para que eles derrubassem o próprio veto. E aí os Estados Unidos, numa cara de pau tremenda, depois de pegar a discussão diplomática, o texto diplomático escrito pelo Itamaraty, copiou, para não dizer que copiou completamente, simplesmente tirou alguns trechos e acrescentou, favorecendo Israel, e colocou com um tipo de diplomacia alternativa, quando na verdade só fez copiar aquilo que o Brasil já tinha dito. Sabe? Como é cara de pau os Estados Unidos da América, que se consideram pessoas do mais alto nível, pessoas que dominam todos os outros países, pessoas que conseguem levar a democracia para os outros países. Esse é o bordão, né, dos governos dos Estados Unidos. E pasmem vocês, até ex-presidentes daquele país consideram esse financiamento da guerra lá em Israel como um crime, como um genocídio. O próprio Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, que, de certa forma, financiou a guerra no Iraque, participou daquela guerra dali, mas considera também um genocídio isso que está acontecendo lá em Gaza. Eu não sei o que bolsonaristas, deputados ligados ao bolsonarismo têm com
essa guerra que está acontecendo lá em Israel, porque não diz respeito à vida de nenhum deles. Não entendem de história, não sabem o que aconteceu durante todo esse tempo, para que aquela região fosse sempre palco de grandes guerras, palco de genocídios em massa. E mesmo assim, tentam tomar para si como se Israel fosse o coitadinho, ou colocar como se o Hamas fosse um grupo apoiado pela esquerda aqui no Brasil. Sabe, é uma coisa que não faz nem sentido, que até a Larissa aqui, que é quem monta essa pauta, que estava conversando com a gente aqui nos bastidores, será que os deputados não têm mais o que fazer do que estar discutindo guerra de outros países? Coisa que a diplomacia internacional, a ONU que deveria tomar conta disso, um dos seus assessores dos mais altos cargos lá da ONU pediu demissão, exoneração do seu cargo, porque viu que a ONU não está resolvendo nada. Aí vem o quê? Deputados bolsonaristas achar que pode fazer tudo, resolver uma guerra que nem lhe diz respeito. E traz para o Congresso Nacional, faz uma comissão inteira para discutir algo que não nos diz respeito. E que mesmo assim, o país tenta resolver esse conflito da melhor forma possível, pacificamente, para um cessar-fogo geral de ambos os lados, para que não sofra cada vez mais pessoas. É triste ver como é por isso que eu digo, bolsonarismo, ele mata. Bolsonarismo, ele é ignorante, ele não lê, ele não pesquisa, ele não conversa, ele não aceita as diferenças. É esse o perigo de ter pessoas desse nível dentro de um governo federal.